Amados, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com cada um de vocês? Como passaram a semana? Desde quinta passada estiveram estudando bastante a Bíblia? Muito bem. Alegria para nós podermos mais uma vez hoje o Senhor Jesus nos conceder que fizéssemos esta live, não é? Como havíamos anunciado pela manhã, hoje continuaremos realizando a sexta aula. Desde já, quero agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. E todo esse material que estamos exibindo aqui, ele tem direitos autorais. Amém? E estamos podendo passar também para os irmãos alguma coisa com respeito a esse assunto tão importante que fala sobre as horas finais, não é? Da igreja na terra e também do ressurgimento espiritual de Israel, não é? Termos escatológicos. E hoje nós continuamos com uma segunda parte da aula de número 5, sendo essa a aula de número 6, como eu falei. E gostaria de trazer alguns exemplos aqui para todos, com respeito ao que temos comentado sobre o número 666. Amém? Louvo a Deus aí pela vida de todos os irmãos que estão conosco, não é? Têm assistido às aulas por completo. Espero que o Espírito Santo possa estar ajudando vocês. Esse material é um material muito importante e que está, com certeza, aumentando o bojo na área teológica no que diz respeito à escatologia. Amém? Quero agradecer ao Senhor, como já disse, quero agradecer aos irmãos que estão participando, aqueles que têm crido neste trabalho, não é? E quero também, neste momento, como sempre, orar com todos vocês. O assunto é muito amplo e eu tenho sempre deixado aqui as aulas de 30 minutos, né? Até 30 minutos. Porque a gente vai falando um pouquinho por dia e os irmãos que vão participando do estudo bíblico vão recebendo o ensino e tem um tempo também de uma semana para poder estar estudando aí. Porque cada parte dessa que eu estou falando aqui para quem estuda mesmo é amplíssima demais, não é? Então procure participar, não é? Procure participar das aulas desde a primeira, ok? Para que você possa ir tendo entendimento daquilo que nós vamos explicando dia após dia. Quero louvar a Deus aí pela vida de todos os irmãos de Presidente Prudente, os irmãos ali do bairro Furquim, não é? Quero exaltar o nome de Jesus também pela vida de todos os irmãos ali de Coronel Goulart, que sempre enviam o seu like quando estamos divulgando o trabalho que estamos fazendo. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe também a todos os irmãos de Marília, que estarão coligados conosco e sempre estão coligados conosco, nossos irmãos aí de Minas Gerais, BH, Janaúba, ok? Montes Claros, Deus abençoe grandiosamente. Também queremos louvar o Senhor pela vida dos nossos irmãos ali do Paraná, né, onde está a família da minha esposa, em Jacarezinho. E quero agradecer, falando nela agora também, a vida dela, louvo ao Senhor pela vida da minha esposa e dos meus filhos, Samuel, Gesiel e André, juntamente com suas famílias. Que a bênção do Senhor possa ser sobre eles, suas esposas e seus filhos também, tá bom? Meus netos, aos quais amamos grandiosamente. Muito bem, sem mais delongas, vamos iniciar então nesta noite aqui orando ao Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade nesse dia 18 de maio. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor,
a vida de todos que estarão juntos conosco. Nos use nesta noite, nos dirija, e que a tua glória possa ser sobre a vida de todos que estiverem participando desse estudo bíblico, e que seja para o crescimento espiritual, visto, meu Senhor, que é a última hora, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos continuar ainda tomando o versículo de número 18 de Apocalipse, capítulo 13, que foi o versículo que nós utilizamos como tema na aula passada, que diz assim: aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Amém? Eu estava comentando já por alguns dias que esse número, que é tido como o número que a besta usará, ele não tem um fundo propriamente maligno. Embora ela venha a ser uma insígnia utilizada pelo anticristo nos tempos da grande tribulação, tal como a suástica foi utilizada por Hitler, eu tenho falado continuamente nesses estudos que o anticristo utilizará o número 666 para ser como Deus, para aparecer como Deus. Expliquei na última aula também, dando uma retornada para lá, na última aula, que esse número advirá ao anticristo por intermédio da segunda besta, que é o falso profeta, entre aspas, uma besta religiosa. E esse número não será apenas utilizado para compra e venda, mas será também um ponto de contato de adoração entre a primeira besta, o anticristo, e os seus súditos, que receberão essa marca, esse sinal. Então, a atitude das pessoas que receberem esse sinal terá também uma visão espiritual, não apenas humana e técnica. Isso é muito importante a gente observar e entender. Amém? Prosseguindo, então, hoje, eu falei à tarde que nós estaremos trazendo alguns exemplos do número 666. E eu quero iniciar com os irmãos nesta noite aqui falando a respeito, não vou me deter muito, explicando profundamente, porque nem temos condições de fazermos algo como isso, porque vai demorar muito tempo, mas muito tempo mesmo. Mas nós vamos trazer alguma coisa por cima para que você possa ir tendo contato com o tema. Amém? Então, eu gostaria hoje de trazer pelo menos 3, como nós podemos dizer assim, corporações, onde nós podemos encontrar, não sei se é essa a palavra certa de utilizar, não é? Ou 3 setores que utilizam e podem utilizar, e isso é aberto, não tem nada fechado, não é? No visual, como os irmãos vão ver aqui, embora a terceira corporação, como podemos dizer assim, o terceiro setor, não é? Ele está meio que escondido, mas nós vamos trazer uma revelação para vocês hoje. Se vocês têm acompanhado as últimas aulas, vão poder compreender. Então, o primeiro setor aqui, que nós vamos estar comentando, é este aqui. Ó. Este nome aqui, que você está vendo. Estamos usando um pouco de sabedoria, não vamos ficar comentando nomes, mas você que está participando da live pode ver aí esta nomenclatura, não é? E ele é responsável pelo quê? Então vamos lá, para o entendimento. Ele é responsável por pesquisas
não é? Por pesquisas na área nuclear, áreas atômicas, não é? Se encontra ali na Suíça, na divisa da Suíça, não é? E este laboratório, este local, não é? Que vocês viram o nome ali, ele realiza inúmeras, não é? Experiências complexas, não é? Acelerando partículas. Então, quando você ouve falar naquele nome, você está ouvindo falar de um local onde partículas são aceleradas, não é? Energias destas partículas são estudadas, e quando se fala na área nuclear, está se falando no núcleo atômico, não é? Você sabe que quando você vai estudar sobre átomos, o núcleo é formado por prótons e nêutrons, não é? E também a terceira partícula também, que é o elétron, que trabalha na eletrosfera, juntamente a esse núcleo. E neste local é onde são estudados o bóson de Higgs, a colisão de hadrons, não é? Neste local é estudado sobre a antimatéria, também, não é? Sobre as questões da web, o bóson W. Se você for estudar isso daí, eu não vou explicar nada disso hoje aqui. É estudado o bóson W e também é estudado uma outra partícula chamada de bóson Z. Enfim, neste local, então, é estudado as partículas subatômicas, partículas atômicas e subatômicas, no intuito de descobrir as origens do universo, não é? Como o universo se formou, como as partículas se movimentam, ok? Então veja, e também as questões nucleares. Preste bem atenção nisso. Nesse local se estuda como as partículas interagem. Segundo, como o universo foi formado, né? E terceira questão também nuclear. É interessante aqui você observar este logo, né? Por isso eu trouxe este primeiro exemplo aqui. E se você for observar, nós temos aqui 2 círculos. E preste primeira atenção aqui neste primeiro círculo. Aqui, o primeiro círculo. Então você vai ver aqui, ó, que existe uma haste aqui, uma primeira haste, uma segunda haste junto a esse círculo e uma terceira haste. Ok? As outras 2 hastes estão em contraponto ao sentido destas primeiras 3 que eu denominei a vocês. Por aqui você pode ver que existe aqui um número 6, aqui um segundo número 6 e aqui um terceiro número 6. Amém? Vamos prosseguir aí para a segunda
Imagem. Nossa, essa imagem aqui é importante também. Essa imagem é importante também, não é? Ela faz parte da vivência de muitas pessoas todos os dias, não é? E você pode observar aí. Quem será que conhece esta imagem? O que ela representa? Então, eu não vou falar o nome, mas você já entendeu? Até uma criança sabe o que essa imagem representa, não é? Ela traz aqui 4 cores. Primeira cor, a vermelha, a segunda, a verde, a terceira, azul e a quarta, a amarela. Se você for observar, essas cores aqui fazem parte do espectro eletromagnético, não é? Que é formado por 7 cores, mas nós não vamos falar aqui deste espectro, mas deter-nos ao assunto de exemplos sobre o 666. Então, todos estão acostumados com este logo dessa empresa que praticamente faz parte da vida de muitos no mundo. E talvez você já viu isso, clicou muitas vezes em cima. E este logo aqui, ele tem um símbolo, ele tem uma simbologia, algo que traz, não é? Uma realidade, que quer repassar uma realidade a todos que participam dela. Que é o quê? A infinitude da web, a infinitude, não é? Que abrange este mundo da área da computação e das informações. Infinitude, né? Então esse logo quer simbolizar isso aí, porque realmente muita gente quando procura alguma coisa já clica em cima e já, para achar alguma informação, né? Um dicionário, ou qualquer uma outra coisa que valha para conhecimento. Então é de uma amplitude mesmo grandíssima. Mas agora vamos então tirar essas cores aqui e vamos deixar como que se fosse apenas um esqueleto, ok? Então vamos para a segunda imagem. E aí está a segunda imagem. Que interessante, né? Ele se assemelha com a primeira que nós estudamos. Com o primeiro exemplo. Aí, literalmente, você pode ver em branco e preto. O primeiro, 6. O segundo, 6. E o terceiro, 6. Abertamente diante dos nossos olhos. Não é? Então aí você já começa a perguntar no seu coração e fazer às vezes uma conjectura dentro de você mesmo, ou uma pergunta, desculpe, um questionamento dentro de você mesmo. Então, esse número não é mal como sempre foi pregado, não é. Não é? E existem, não é, como eu falei para você aí, né, vertentes que utilizam esse número, porque ele tem um significado. E esse significado é muito alto, como eu falo para vocês desde o início, quando comecei a comentar alguma coisa sobre o 666. Ok? Então está em aberto, isso daqui não vai acontecer, isso daí já faz parte da vida de muitos, de milhões e milhões. Tanto para esta vertente,
como para a primeira vertente que nós estudamos. Amém? Ambos tratando de coisas amplíssimas. Mundo atômico e o mundo de informações. Vamos então para a terceira e última parte do exemplo de hoje, que eu gostaria de repassar aos irmãos. Este aqui já é algo em oculto. Mas vou explicar até uma determinada parte. Se você já participou das outras aulas anteriores, as pessoas hoje estão acostumadas que se entrega para eles tudo já feitinho, né? Barba e cabelo, mas precisa ter esforço também. Precisa se esforçar para entender, descobrir, ter diante de você um entendimento descortinado. Então, estou trazendo para vocês aqui revelações que vão fazer vocês entenderem o que eu tenho falado desde o começo, não é? E vocês vão ter um entendimento, sim, com o passar dos dias. Vão estudando em casa. Vamos então agora para o terceiro e último exemplo. Alguém conhece esse símbolo? Esse símbolo também é muito utilizado, não é? Muito utilizado no mundo religioso. É utilizado também, não quero falar aqui, você já sabe por quem, não é? Mas ele tem um significado também. Ele tem um significado também no mundo matemático. Podemos assim dizer? Você está vendo aqui um triângulo e um segundo triângulo. Ok? Um primeiro triângulo e um segundo triângulo. Mas o que pode representar isso aí? Porque ele é diferente das duas primeiras imagens que estão praticamente aqui explícitas, como eu informei para vocês. Vamos lá? Para a imagem que vai dar um entendimento. O primeiro triângulo aqui, então nós vamos colocar em cada ponta dele, as três pontas, os números. 3, a segunda ponta, 6, e a terceira ponta, o número 9. Igualmente também, deixa eu melhorar aqui a imagem, no segundo triângulo, vamos colocar as mesmas numerações. Numa ponta 3, na outra 6 e na outra 9. São triângulos iguais. Ok? Então vamos lá. Vamos somar agora os números iguais. 3 mais 3, olha aqui o resultado em amarelo, 6. Ok? Vamos somar agora 6 mais 6, que é o segundo número maior, que vai dar o resultado de 12. 6 mais 6 vai dar o resultado de 12. E 12, o número 12 é 6 mais 6. Todos sabem isso, elementar. E vamos agora para a terceira ponta desse triângulo. Você vai observar aqui o número 9 mais 9. Números iguais, somando eles, vai dar 18. E você sabe muito bem que o número 18 é 6 mais 6 mais 6 vai dar o número 18. Então, observando esses triângulos e a soma dos seus pontos, né, de encontro, você vai ter o número 666. E em segundo ponto, 6 mais 6 mais 6.
666 pela segunda vez. Ou se você somar tudo, você vai ter a dízima. 666, 66, contínua. 6, sempre 6. Ok? Então esse é um símbolo também muito conhecido, mas que tem nas suas profundidades a realidade do 666. Então quer dizer que praticamente hoje estudamos o que o 666 está relacionado. Ele está relacionado a coisas boas. É só você assistir a aula desde o começo. Então eu vou parar por aqui. Fiquemos hoje com esta aula de número 6, não é? Esses exemplos que eu passei para cada um de vocês são exemplos poderosíssimos a respeito do 666 e são certos. Isso aqui não é abstrato, não é conversa, não é história de carochinha, está diante de nós. Ok? E o texto bíblico de Apocalipse, capítulo de número 13 e o versículo de número 18, mais uma vez eu vou reiterar, diz assim: aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, não é? Fiquemos hoje aí com esses 3 exemplos, o primeiro deste segmento, o segundo deste segmento, conhecidíssimo por todos também, e o terceiro deste segmento, conhecidíssimo também por todos da igreja. Que Deus possa estar abençoando vocês. E eu termino dizendo, o anticristo, não é? Ele vai querer utilizar aquilo que não pertence a ele, pertence a Deus. E ele vai querer ser exaltado como Deus, ele vai se sentir Deus, querer ser adorado como Deus, e para tanto ele vai querer utilizar um número para ele, ser conhecido com um número. E esse número é o 666. Que Deus abençoe a toda a igreja do Senhor, a todos que participaram e já participarão dessa live. Irmão Luiz Lopes, estou vendo o irmão aqui junto conosco nesta noite. Deus abençoe o senhor, toda a sua família, tá? Que a glória do Senhor seja sobre o local onde o senhor trabalha também. Dirige aí para a glória do nome do Senhor. E não se esqueça, continue estudando. Nós estamos caminhando, é a última hora e a igreja saberá. Aquilo que estava escondido será revelado, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Você pode dar um amém? Então que Deus abençoe a todos, e estamos encerrando já 30 minutos de aula. Que Deus abençoe a todos, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, e continue estudando, tá bom? E como sempre digo, esta aula tem direitos autorais, tá bom? Que Deus abençoe a todos no nome santo e bendito de Jesus. E também não citei alguns nomes, tá bom? Porque isso é uma prudência que estamos utilizando aqui, também estamos via aberta, né? Para todos poderem participar, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém! Paz do Senhor!